Primeiro ponto, gente, é não julgar. Eu sei que isso parece meio clichê e meio óbvio, mas o julgamento ele se dá de várias formas e às vezes sem a gente perceber. Como, por exemplo, se eu falo algo do tipo, mas por que você está pensando isso? Então chegamos a setembro, mês em que se realiza aqui no Brasil a campanha Setembro Amarelo. Essa campanha foi criada em 2015 pela CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. A ideia é a prevenção do suicídio. Setembro foi escolhido porque no dia 10 de setembro é o Dia Internacional da Prevenção ao Suicídio e amarelo porque, segundo a CVV, é a cor da vida, é a cor que lembra a luz do sol, mas também tem a história do Mike M, que em 1994 ele era conhecido pelo seu Mustang 68 cor amarela. Só que o Mike, ele tirou a própria vida. E os pais depois disso descobriram que ele tinha traços de depressão e ele não tinha resolvido muito bem uma situação de um término de namoro que ele teve. No dia do enterro, esses pais distribuíram para os que foram, no enterro, um cartão escrito com uma fitinha amarela e nesse cartão tinha escrito: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão para alguém, essa ajuda. Logo essa história se espalhou pela cidade inteira, os cartões se espalharam pela cidade inteira. Esses pais começaram a receber várias ligações e começaram a ajudar várias pessoas através desses telefonemas e ficou conhecido internacionalmente essa história. A gente tem uma noção, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida ao redor do mundo. No Brasil, 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, ou seja, essa conta é um brasileiro a cada 45 minutos. Provavelmente pode ser que você tenha alguém próximo a você, ou alguém que conhece alguém que já passou por isso, que tem alguém próximo. A ideia desse vídeo principalmente é trazer informação e trazer pequenas dicas, caso alguém te procure querendo falar sobre isso. Jamais aqui a ideia moralista de dizer o que é certo e o que é errado. Na verdade, não tem fórmula certa para se conversar com alguém, mas aqui eu vou trazer algumas dicas do que fazer e o que não se fazer. Acredito que esse é um tema que tem que ser falado, não só no mês de setembro. Eu já falei sobre esse tema em outros vídeos aqui. Obviamente que não de forma leviana, todo o assunto sério não deve ser tratado de forma leviana, mas já que estamos aqui em setembro, vamos falar sobre isso. O primeiro ponto, gente, é não julgar. Eu sei que isso parece meio clichê e meio óbvio, mas o julgamento ele se dá de várias formas e às vezes sem a gente perceber. Como, por exemplo, se eu falo algo do tipo: mas por que você está pensando isso? O tom de voz que eu coloco nessa pergunta pode estar sendo julgador e pode afastar mais a pessoa do que aproximar ela de você. Frases como: isso é mimimi, isso é palhaçada, isso é falta de louça na pia, isso é coisa de rico, isso é coisa de pobre. Qualquer frase que esteja estereotipando o sofrimento da pessoa não é muito legal você falar. Não diga, você pode substituir essa frase por coisas do tipo: você quer conversar mais sobre isso? Como eu posso te ajudar? Ou ficar em silêncio mesmo. Não compare ou enalteça a vida da pessoa. Ah, você tem uma vida assim que é muito melhor que a do fulano e o fulano não pensa em fazer isso. Ou você tem uma casa ótima, você tem filhos ótimos, você tem um casamento perfeito. O sofrimento ele é muito individual, muito subjetivo. Cada um sabe do seu sofrimento. E, por exemplo, às vezes a pessoa sente uma péssima mãe. E você dizer para ela que ela tem filhos ótimos, você só vai enaltecer a culpa que ela sente de estar pensando isso e vai se sentir uma mãe pior ainda. Você pode dizer, por exemplo: eu imagino o seu sofrimento e o que você deve estar passando. Pedir para a pessoa pensar positivo ou falar aquela frase: vai dar tudo certo. Muitas das vezes, quando você fala pensa positivo ou vai dar tudo certo, você só está mostrando para a pessoa que você quer tamponar a angústia dela. Ou tamponar a sua própria angústia, que não sabe o que dizer e não sabe o que falar para ela naquele momento. Então, o que é pensar positivo? O que é vai dar tudo certo? Tudo isso é muito individual, muito pessoal. Não fala essa frase de uma maneira leviana, porque isso pode soar de forma superficial para a pessoa. Se você confiar em Deus, vai dar tudo certo. Ou, se você ir para a igreja, vai dar tudo certo. O que acontece? Claro que se você conhece bem a pessoa, você sabe da religião dela, você sabe das crenças dela, se você sabe da religiosidade dela, tudo bem, você pode até falar isso se você acha que vai ser legal para a pessoa. Mas se você não sabe,
Não fale isso, porque a religiosidade não é uma verdade absoluta para todas as pessoas. E querer empurrar a sua lógica de crença para a pessoa vai querer fazer ela se afastar mais de você. Você pode estar afastando mais a pessoa e querer converter ela para uma lógica de crença religiosa que é só sua, não pertence a essa pessoa. Não diminua o motivo da pessoa com coisas do tipo, mas você vai fazer isso só porque você terminou seu relacionamento? Mas você vai fazer isso só porque você perdeu o seu emprego? Muitas das vezes a pessoa tá te falando o motivo, mas é só a ponta do iceberg de vários outros sofrimentos que ela vem passando, que muitas vezes ela mesma ainda não se deu conta. Então, quando você fala só por causa disso, você está desqualificando e trazendo mais culpa para a pessoa em estar pensando nisso. Você está diminuindo o sofrimento dela. Eu conheço muita gente que diz que vai fazer, mas não faz nada. A frase que quem quer fazer não avisa, só faz, é um mito. Já foi comprovado que é um mito. Muitas vezes a pessoa fala que vai fazer justamente para te pedir ajuda, para pedir ajuda para as pessoas. E se a gente se posiciona dizendo que se ela quisesse fazer mesmo ela já teria feito, a gente está perdendo a oportunidade de ajudar essa pessoa e de se abrir para essa pessoa, para ela falar um pouco mais sobre aquilo e até prevenir que ela não faça aquilo, ela não tire a vida. Muitas pessoas vão falar, ela só quer chamar atenção, essa pessoa só quer chamar atenção. Sim, ela quer chamar atenção para o sofrimento que ela está sentindo e que ela não sabe como lidar com esse sofrimento. Então, chamar atenção também é uma forma de pedir ajuda. Agora eu vou trazer pequenos pontos de atenção que são interessantes de se falar, de se fazer, caso alguém te procure com essa demanda, com essa angústia. O primeiro ponto é a gente lembrar que essa vai ser uma conversa difícil. Então, se você não se sente apto para isso, procura ajuda também. Você pode procurar alguém para conversar, para como orientar essa pessoa, como ajudar essa pessoa. A segunda coisa é, os familiares podem falar sobre isso com a pessoa, mas sem o tom de questionamento, mais uma vez, com muito respeito, sempre com a escuta aberta, sem ficar fazendo cobranças para a pessoa, do tipo, mas a gente te deu tudo nessa casa e você tá pensando nisso. Você coloca isso dessa forma, você tá encurralando a pessoa e não abraçando essa pessoa. A outra coisa é ouvir mais e falar menos. Nesse momento, a pessoa só quer um ouvido, só quer ser ouvida. Então, não se sinta responsável por preencher todos os silêncios com algum conselho. Não pense que você vai ser a pessoa certa que vai ter que dar a solução para todos os problemas da pessoa. E também não se sinta mal se você perceber que falou alguma coisa errada. Também você não precisa se cobrar tanto nesse momento. Você está ali oferecendo seu ombro amigo, você está ali oferecendo palavras amigas, você está ali para abraçar e para acolher essa pessoa. E é isso que importa. Se você puder, escolhe um lugar tranquilo que você possa conversar com a pessoa, garante que vocês vão ter tempo para conversar, desliga seu celular, olha no olho da pessoa. Se você puder fazer isso, acho que vai ser muito produtivo também para essa conversa. Por fim, mas não menos importante, garante que essa pessoa tem como procurar uma ajuda profissional. Se ela vai procurar o CVV, se ela vai procurar um psicólogo. Existe a crença de que a terapia é muito cara, né? Que os psicólogos cobram muito caro para fazer terapia. Mas existem vários lugares que oferecem ajuda de forma gratuita ou com valores simbólicos que a pessoa possa ser ajudada. Porque eu sei que muita gente não vai na terapia por causa disso. A CVV também, ela não é uma terapia, mas ela é 24 horas por dia, a pessoa pode ligar a qualquer momento e ela garante que vai ser totalmente anônimo, ela não vai divulgar os dados da pessoa, ela não vai contar para ninguém, não vai falar para ninguém, não vai anunciar isso para ninguém. Então, eu tô deixando vários links aqui com pesquisas, eu tô deixando o número da CVV, eu tô deixando sites de lugares que podem oferecer ajuda, caso você precise ou você conheça alguém que precise. Eu espero que o vídeo tenha sido de real utilidade para as pessoas, real utilidade para você e que a gente possa estar sempre aberto a falar sobre isso, a ajudar pessoas, a estar aberto sem tabu, mas também sem diminuir o sofrimento de ninguém, que a gente possa se abraçar mais e se ajudar mais. É isso, gente. Um beijo.